Questão 125, prova amarela. Enem 2019 PPL. Parece que eu estou falando isso repetidamente várias vezes, mas estamos aí. Então, para quebrar um pouco essa monotonia, vou falar para você fazer o quê? Não, mentira. Se você quiser curtir, curte no final, se você gostou ou não também. Tá bom? É legal? É interessante? É, mas ficar também durando toda hora é chato pra caramba também. Tá? Então, bora para a questão. A gente está no diálogo. Você está fazendo o quê? Só me responde uma coisa importantíssima. Você está usando a sequência? Está vendo todos os vídeos ou está fazendo de forma aleatória? As mais interessantes ou não? E bora para a questão 125. Laboratórios de Química. Vou pegar minha marca-texto. Deixa eu beber água também que eu estou falando pra caramba. Laboratórios de Química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não tem mais utilidade nesses locais, são consideradas como resíduos químicos. Se não tem mais utilidade, ele é resíduo. Interessante. Subprodutos, né? Tá. Para o descarte na rede de esgoto, olha falando de esgoto de novo, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e de elementos tóxicos. Então, para aí. Isso deve ser importante. Deixa eu matar. O resíduo deve ser neutro, livre de solventes inflamáveis e de elementos tóxicos. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter um material que apresente características necessárias para o descarte. Interessante, interessante. Considere que um laboratório disponha de frascos de volumes iguais, cheios desses resíduos que estão descritos no quadro aqui. Tá. E aí a pergunta é: qual combinação desses resíduos poderá ser descartada na rede de esgoto? E aí eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer? Tem que ser um resíduo único. Eu acho que a maior característica aqui, se você reparar todos esses componentes, é em função a ser um neutro. Neutro seria nem ácido nem básico. E aí o que ele fala? Se ele mistura dois, é porque eu estou falando de uma reação de neutralização. De um ácido mais base. E repara o que eu tenho aqui. Esse cara é um ácido. Isso é uma base. Isso aqui é um ácido. Isso é um ácido. Isso aqui é um ácido, é o ácido acético. E isso aqui é um sal. Esse é o bicarbonato. Mas o bicarbonato é um sal básico. Ele pode ser usado para neutralizar. Por que eu sei disso? Olha só. Se você não sabe, bicarbonato, né, ele vem da parte básica dele do sódio, do hidróxido de sódio. E a parte ácida dele vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então ele pode ser usado para neutralizar sim. Tá bom? Mas olha só, agora vamos entender o seguinte. O que eu vou ter que fazer? Eu posso neutralizar qualquer um desses ácidos com essas bases, mas eu tenho que ter a mesma quantidade de ácido e base para que ocorra a neutralização. Como são vários quesitos aqui, eu posso eliminar, por exemplo, qualquer questão que não tenha uma das bases para ser neutralizados. Então tem que conter o resíduo 2 ou o resíduo... Esse resíduo é qual? Resíduo 6. Olha, eu já não sei mais número romano. Para que contenha. Isso já é um caráter de eliminação. Depois eu te mostro como resolver. Olha, 2 e 4. 1 e 2. 2 e 3. 2 e 4. 5 e 6. 4 e 6. Realmente todos estão contendo. Então não posso fazer esse método. Qual é o outro método? O outro método não. Qual é o método correto agora? Você vai determinar o número de H+. Na reação de neutralização, o número de H+ reage, né, com o número de hidroxilas. Então eu vou determinar o número de hidroxilas que existe na base, o número de H+ que existe nos ácidos. Porque se em algum momento eu, por exemplo, reagir a solução 3 com a solução 2, mas a quantidade de ácido for maior que a quantidade de base, a solução final não fica neutra. Ah, Bruno, mas eu boto menos. Mas o cara quer misturar os dois resíduos, então eu tenho que levar em consideração a mesma concentração. Só que agora eu estava pensando em volume. Eu deixei passar uma informação que me facilita. Os volumes são iguais. Então veja bem. Se volumes são iguais, só me vale levar a consideração em função do número de hidróxidos. Por exemplo, na primeira aqui, deixa eu escrever aqui. O primeiro cara, ele é o H2
é o ácido, poderia dizer crômico, não sei dizer. Vamos lá. Qual é a concentração dele? É 0,1 mol por litro. Só que o número dele de H+, são 2. Então, qual é o número de H+, que é mais importante? Quer dizer, a concentração... Não, peraí, vamos colocar direitinho. Peraí, deixa eu colocar isso direitinho aqui para caber tudo para vocês entenderem. H, qual é a concentração, posso botar entre conchetes, de CrO4? 0,1 mol por litro. Nesse caso em específico, eu posso dizer que a concentração de H+, como tem 2 por estrutura, vai ser de 0,2 mols por litro. Foi? No caso do 2, aí eu vou ser maroto. Olha a minha didática aqui para você. O 2 é uma base, não é? Então eu vou colocar aqui concentração de NaOH. Eu vou colocar de vermelho. Nossa Senhora. De NaOH. Vai ser o quê? 0,2 mol por litro. 0,2 mols por litro. A concentração de hidroxila, ela é uma monobase. 0,2 mols por litro. Olha, tem um aqui. Eu só vou deixar um adentro aqui, porque eu falei uma coisa, só que isso é importante eu destacar aqui. Um asterisco para essa informação. Isso é um ácido fraco. Ele não existe essa quantidade em solução aquosa, tá? Por quê? Porque ele é um ácido fraco, não é todo o seu ácido que vai virar H+. Agora, como você vai reagir com uma base, acaba que se desloca o equilíbrio para consumo de todo esse H+. Então, em uma solução, em uma neutralização, você pode considerar a quantidade toda do ácido fraco como H+. Ele sozinho em solução aquosa, não. Beleza? Tá? É importante eu destacar essa informação, porque pode ser que me pegue essa informação solta, numa questão de equilíbrio, e coloque. Isso não é uma solução aquosa. Esse cara vai liberar os H+. Como os H+, vou até colocar aqui a reação para você entender o que eu estou falando, para não ficar só falácia. CrO4. Nossa senhora, não é essa, tá? Não é assim, Bruno. É assim, 2H+, mais o CrO4. 2 menos. Esse é o deslocamento, e ele é fraquíssimo para esse ponto. Na verdade é assim, ó. Se você pensar, é assim e muito mais para cá, porque ele é um ácido fraco. Só que como esse cara, em contato com uma solução básica, vai ser sempre consumido para a formação de moléculas de água na neutralização, ocorre um deslocamento dessa estrutura para cá. Então por isso que em uma solução básica a gente considera quase a quantidade inteira, tá bom? Tá? Só para não ficar aérea a minha informação. Então já sabia, por exemplo, eu já ficaria tendenciado a marcar essa opção. Deixa eu olhar qual é a próxima aqui. Cadê? Deixa eu ver. Ih, me perdi aqui. A próxima é o HCl. Ih, travou aqui. Peraí. Tá, ó. Agora olha só. Vamos olhar essa aqui, ó. Ih, esqueci a concentração do HCl. Meu Deus do céu, calma que bugou. Voltou. Isso. HCl 1 mol por litro. Beleza. Então vou escrever isso aqui agora. Ó. A concentração de HCl é 1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Então a concentração de H+ vai ser 0,1 mol por litro. Por quê? Porque ele é um monoácido. Não, é mais fraco. Se eu misturasse A2 com A3... a base iria se sobrepor ao ácido. Não vale. Quem é o 4? O 4 é o ácido sulfúrico. O 4 é o ácido sulfúrico. Eu acho que agora o ácido sulfúrico vai, hein? Concentração dele. Vai ser qual? Vai ser 0,1 também? 0,1 também. 0,1 mol por litro. Isso vai gerar o quê? Concentração de H+, 0,2 mols por litro. E, Bruno, o 2 pode neutralizar o 4 como pode neutralizar o 1. É verdade, pode. Vamos continuar a nossa informaçãozinha aqui, tá? E aí vamos para o número 5. O número 5 é o ácido carbônico. O ácido carbônico escambau é o ácido acético, também é um ácido fraco.
Vou colocar ele aqui, é 0,2 mols por litro. O ácido 5 também é um ácido fraco. Vou colocar A7. 0,2 mols por litro. E aí, então, a concentração de H+, é a mesma. 0,2 mols por litro. A última é a 6. A 6 eu vou colocar. Repara que eu estou meio bugado, eu vou explicar o porquê. Porque eu já estava mostrando para vocês sobre esse cara aqui. Ele pode se comportar como base. Ele recebe a hidrólise dele, na verdade a hidrólise do íon carbonato, Ca3, e gera uma hidroxila, mais isso mais água, né, Bruno? Deixa eu escrever direitinho. Mais água, não precisava saber a reação. Mais água, eu não estou escrevendo direito, já estou meio bugado. Isso vai gerar com a água vai gerar hidroxila, mais o ácido carbônico, não é isso? Aqui você vai ter uma hidroxila e sai um H, isso aí, mais o ácido carbônico. Vou apagar essa parte aqui só para escrever. Mais o ácido carbônico. Tá, mais o ácido carbônico. Que se decompõe em água de novo e CO2 que vaza. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Por quê? Porque a concentração dele pode ser medida em hidroxila, porque ele pode gerar o hidróxido, como 0,1 mol por litro, mas também com muito asterisco para isso, tá? Com muito asterisco. Vou colocar aqui também um asterisco para isso. É igual aqui no outro, mesmo caso que eu falei para vocês aqui. Caraca, Bruno, ficou uma confusão. Mas aí eu fiz logo tudo. E aí vamos reparar, quem encaixa o 2 poderia ser utilizado para neutralizar, vou colocar aqui, ó, de marca-texto, o 2 poderia ser usado para neutralizar o item 1, o item 3 não pode, o item 4 pode e o item 5. Já esse cara, né, vou colocar aqui de verde, esse daqui só poderia ser usado para neutralizar o 3. Por quê? Porque repara que eu não tenho essas opções. Por exemplo, o 3 e o 6 não está aqui. Então não tem como ser usado para neutralizar. Agora, quais que tem? Vamos ver aqui. Apagando. Tu vê que ela é bem interessante essa questão. E eu estou enrolando muito para fazer. Mas vamos lá, já estava nessa sequência. Olha, o 1 com 2 pode? Pode. Então a resposta é letra A? Não, segura que tu vai ver que tem uma pegadinha. O 2 com 3. 2 com 3 não. 2 com 3 não. Ó. Não pode. O 2 com o 4 pode. Letra D. O 5 com o 6 não. O 4 com o 6 não. E Bruno, tem duas respostas que estão anuladas. Escambau. Por quê? Porque eu não quero elementos tóxicos e o cromo é tóxico. Então esse eu não precisava fazer. Mas Bruno, por que você não lembrou algo no começo? Porque eu deixei passar, eu na hora não tinha ligado, depois eu fui reparar. Por isso eu fiquei travando ali para cá. Tá? Então esse aqui também não pode. Por quê? Porque é tóxico, vai gerar cromo. Vai gerar resíduos com cromo. Eu não quero. Resposta certa, eu vou usar o hidróxido de sódio para neutralizar o ácido sulfúrico. E aí eu vou gerar sulfato de sódio, tá vendo? Se você quiser a resposta certa. A resposta certa, letra C. Espero que depois dessa travada, mas você tenha entendido todo esse processo. Amei essa questão e bora para a próxima. Tá bom? Beijos, beijos grandes.